Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez em algum momento? De onde a gente veio? Provavelmente é a questão mais antiga e mais profunda de todas. E não é só sobre nós, como seres humanos. É sobre a vida em si. Como é que matéria viva surgiu aqui nesse nosso pequeno planeta? Bom, exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, numa verdadeira investigação cósmica. Olha, tudo começa com um ponto de vista, né? E que ponto de vista? Imagina só, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano no espaço, olha pela janelinha da cápsula dele e vê isso. Uma bolinha azul e branca flutuando no meio do nada na escuridão. Essa imagem mudou tudo. De repente a gente teve uma noção do nosso lugar no universo. E a pergunta, como um lugar assim surgiu, ficou ainda mais fascinante. Para a gente tentar responder isso, precisamos voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. É muito tempo. A nossa história não começa há 1000 anos atrás, nem 1 milhão. Começa há 13,8 bilhões de anos. Pensa nisso. É uma escala de tempo que a nossa cabeça mal consegue processar. Mas esse é o nosso roteiro do comecinho de tudo até agora. Então, vamos lá. Primeira parte da nossa história. Porque antes de existir planeta, antes de existir vida, o próprio universo precisava nascer, certo? Ok, a melhor explicação que a ciência tem para isso hoje é a teoria do Big Bang. A ideia é basicamente a seguinte: tudo que a gente conhece, tipo o espaço, o tempo, a matéria, tudo isso surgiu de um pontinho minúsculo, super denso, que começou a expandir de uma forma explosiva. E bem nesse comecinho só deu tempo de formar os elementos mais básicos de todos, sabe? Tipo hidrogênio e hélio. Aí passam-se centenas de milhões de anos e a gravidade começa a trabalhar. Ela vai juntando essas nuvens de gás e poeira que estavam espalhadas e forma essas coisas gigantes e lindas que a gente chama de nebulosas. Dá para pensar nelas como se fossem berçários de estrelas. É a matéria-prima para tudo que ia nascer depois. E o mais legal é que acontece no meio de uma dessas nuvens. A gravidade continua apertando, 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 a pressão e a temperatura lá no centro ficam tão absurdas, coisa de milhões de graus, que, bum, uma estrela se acende. E foi exatamente isso que aconteceu uns 4,6 bilhões de anos atrás. O nosso Sol nasceu. Tá, mas e o que sobrou daquela nuvem toda que estava girando? Bom, essa poeira e gás formaram um disco em volta do Sol recém-nascido. E aí, dentro desse disco, a mágica continuou. Partículas foram se batendo, grudando umas nas outras, crescendo. E depois de milhões de anos nesse processo, formaram os planetas. E um deles, claro, era a nossa futura casa. Certo, agora a nossa investigação dá um zoom. A gente vai focar em um desses mundos que acabaram de nascer. Um lugar que, olha, a gente nem reconheceria hoje em dia. Um lugar completamente inabitável. A Terra no comecinho era um verdadeiro inferno. Imagina só, por uns 700 milhões de anos, o planeta era basicamente uma bola de rocha derretida. E para piorar, era bombardeado por asteroides o tempo todo. A superfície não era de terra ou água, era um oceano de lava. Vida ali, sem chance. Impossível. Mas bem devagarinho, com o passar de um tempo imenso, o planeta começou a esfriar. Ele foi perdendo calor para o espaço, sabe? E essa esfriada permitiu que a superfície começasse a endurecer. Uma casquinha fina de rocha sólida foi se formando, tipo aquela nata do leite, flutuando em cima do magma. E aí, veio a chuva. Mas não é uma chuvinha de verão. Pensa num dilúvio. Agora, imagina esse dilúvio durando milhões de anos, sem parar. Como a casca do planeta já estava um pouco mais fria, a água não evaporava na hora que tocava o chão. Ela começou a se acumular, a encher as partes mais baixas, e assim nasceram os primeiros oceanos. Então, o ponto principal aqui é essa sequência. A Terra passou de uma bola de fogo, bombardeada por tudo que é lado, para um planeta com uma crosta sólida. Aí os vulcões liberaram gases, formando uma atmosfera, e finalmente, com essas chuvas que duraram uma eternidade, o planeta virou um mundo de água. O palco estava pronto. Certo, o palco está pronto. Mas e os atores? Como é que a vida apareceu em cena? Essa é uma pergunta que a humanidade se fez por séculos, muito antes da gente sequer entender como os planetas se formavam. E o debate, por muito tempo, se resumiu a duas ideias opostas. De um lado, tinha a geração espontânea. A galera que acreditava que a vida simplesmente brotava do nada. Tipo, deixou um pedaço de carne estragando, aparecem larvas. Pronto. Do outro lado tinha a biogênese, a ideia de que vida só pode vir de outra vida que já existe.
Aí, lá pelo século XVII, um médico italiano chamado Francesco Redi resolveu testar essa história. E a inspiração dele, curiosamente, veio de um poema antigo, a Ilíada. O experimento dele foi genial de tão simples. Pegou 2 potes com carne. Um ele deixou aberto, o outro ele cobriu com uma gaze fina. E o resultado? Só apareceram larvas no pote aberto, onde as moscas conseguiam pousar. Foi um golpe duro na ideia da geração espontânea. Só que o pessoal da geração espontânea não desistiu. Eles diziam, mas com os micróbios é diferente, e o debate continuou por quase mais 200 anos. Até que Louis Pasteur entrou na história com um experimento brilhante para acabar com a discussão. Ele usou uns frascos com um gargalo todo curvado, parecendo um pescoço de cisne, ferveu um caldo lá dentro para matar tudo e deixou assim. O ar entrava, mas a poeira e os micróbios ficavam presos na curva. A pergunta era, alguma coisa ia crescer ali? E a resposta foi não. O caldo ficou limpinho, estéril, a vida não apareceu do nada. Mas se ele quebrasse o gargalo do frasco, aí sim, em pouco tempo o caldo ficava cheio de micróbios. A prova foi tão definitiva que, olha que incrível, alguns desses frascos originais do Pasteur estão lá no Instituto Pasteur em Paris até hoje, estéreis, mais de 150 anos depois. Então, caso encerrado. Pasteur provou, vida vem de vida. Biogênese. Venceu. Só que isso cria um paradoxo gigantesco, né? Pensa bem, se vida só vem de vida, então como é que a primeira vida de todas começou? Num planeta que era estéril, que não tinha vida nenhuma antes? É aqui que entra a principal hipótese da ciência moderna, a teoria da evolução molecular. A ideia não é que uma célula inteira surgiu do nada, mas que foi um processo. Um processo longo e gradual, onde moléculas simples e inorgânicas que existiam na Terra primitiva foram reagindo e se transformando em moléculas orgânicas mais complexas, os famosos blocos de construção da vida. E essa ideia foi testada lá em 1953 num experimento que ficou super famoso, o de Miller e Urey. Eles montaram um laboratório que imitava as condições da Terra primitiva. Tinha água, os gases da atmosfera da época e umas faíscas elétricas para simular os raios. E em poucos dias aconteceu uma coisa espetacular. Eles encontraram aminoácidos ali dentro. Aminoácidos são tipo os tijolinhos das proteínas. Basicamente, eles criaram os blocos de construção da vida a partir do zero, só com química. Esse experimento foi, sem dúvida, um marco. Ele mostrou que é possível, sim, criar a química da vida a partir da química de um planeta sem vida. Mas é aqui que a gente chega na fronteira final, no limite do que a gente sabe hoje. Porque é o seguinte, a gente até sabe como fazer os tijolos, os aminoácidos, mas a gente ainda não sabe como esses tijolos se juntaram sozinhos para construir a primeira casa, a primeira célula. Esse pulo de uma sopa de moléculas para uma célula de verdade que funciona, que se replica, esse ainda é um dos maiores mistérios da ciência. Isso tudo traz a gente de volta para o começo, para aquela imagem da Terra. Se os ingredientes básicos para a vida, água, carbono, energia, são super comuns no universo, a grande pergunta que fica é, será que a gente está sozinho nessa? Será que existe em algum lugar por aí outra bolinha azul, cheia de vida, só esperando para ser descoberta? A história da nossa própria origem nos diz que, bom, a possibilidade existe.